Que bom que a boa sorte os trouxe novamente à continuação de nossas leituras. Vamos lá? 392ª noite. Acordada por sua irmã Dinazade, Sherazade continuou com a história da noite anterior da seguinte forma. Os médicos, depois de consultarem entre si, responderam concordes que havia muitas qualidades e muitos graus desta doença, algumas das quais, segundo as suas naturezas, eram curáveis e outras incuráveis, e que não podia julgar de que natureza era da princesa de Bengala, nem sem haverem. Ordenou o sultão aos eunucos que os introduzissem no quarto da princesa, um após o outro, cada um pela sua ordem. A princesa, que esperava por esse acontecimento e que receou que se deixasse chegar os médicos à sua pessoa e vissem tomar-lhe o pulso, poderia ao menos experimentado conhecer que ela estava de boa saúde e que essa doença não era senão um fingimento. À proporção que aparecia algum, entrava nos arrebatamentos de aversão tão grande, pronta a arranhar-lhes a cara se aproximassem dela, que nenhum teve a ousadia de o fazer. Alguns dos que pretendiam ser mais hábeis que os outros e que se jactavam de julgar das doenças vendo somente os doentes, receitaram-lhe certas bebidas que não punha dificuldade em tomar, porque bem sabia que estava na sua mão estar doente todo o tempo que quisesse e julgasse a propósito, e que aquelas bebidas não podiam fazer-lhe mal algum. Vendo o sultão de Caxemir que os médicos da sua corte não operavam coisa alguma para a cura da princesa, chamou-os da sua capital, cujo saber, habilidade e experiência não tiveram melhor sucesso. Mandou depois chamar os médicos das outras cidades do reino, particularmente os de maior fama na prática da sua profissão. Não os acolheu melhor que os primeiros, e tudo o que receitaram não lhe fez efeito algum. Expediu finalmente aos estados, aos reinos e às cortes dos príncipes seus vizinhos, expressos com descrições da moléstia em forma para serem distribuídas pelos médicos mais famosos, com promessas de pagar bem a viagem dos que quisessem vir à capital de Caxemir e de uma recompensa magnífica ao que curasse a doente. Alguns desses médicos empreenderam a viagem, mas nenhum pôde gabar-se de ter sido mais feliz que os da sua corte e do seu reino, estabelecendo-lhe o juízo no seu antigo estado, coisa que não dependia nem deles nem da sua arte, mas sim da vontade da princesa. Nesse intervalo, o príncipe Firuz Shah, disfarçado em derviche, tinha corrido algumas províncias e as principais cidades delas, tanto mais desassossegado, quanto sem falar das fadigas do caminho, ignorava se seguia um ou outro posto ao que deveria ter tomado para achar novas do que procurava. Atento às notícias que corriam em cada lugar por onde passava, chegou finalmente a uma grande cidade das Índias, onde se falava muito de uma princesa de Bengala que enlouquecera no mesmo dia em que o sultão de Caxemir aprazara para a celebração das núpcias com ela. Ao nome da princesa de Bengala, supondo que era a que motivava a sua viagem com tanta verossimilhança, que sem saber se haveria na corte de Bengala outra princesa senão a sua, fiado no boato comum que corria, tomou o caminho do reino e da capital de Caxemir. Chegando a esta capital, foi pousar num cã, onde soube logo no mesmo dia a história da princesa de Bengala e o desgraçado fim do índio, tal como merecia, que a trouxera no cavalo encantado. Circunstância que lhe deu a conhecer que não podia enganar-se, que a princesa era a que lhe vinha buscar, e finalmente a despesa inútil que o sultão fizera com médicos que não puderam curá-la. O príncipe da Pérsia, bem informado de todas essas particularidades, mandou fazer um vestido de médico no dia seguinte. Com este vestido e pela longa barba que deixara crescer na viagem, deu-se a conhecer por médico,
andando pelas ruas da cidade. Na impaciência em que estava de ver a princesa, não tardou a ir ao palácio do sultão, onde pediu para falar com o oficial. Levaram-no ao chefe dos porteiros, a quem fez observar que poderiam talvez considerar com uma temeridade que ele, como médico, viesse apresentar-se para tentar a cura da princesa, visto que tantos outros antes dele não o conseguiram, mas que esperava, com a virtude de alguns específicos que conhecia e cuja experiência tinha, operar essa cura. O chefe dos porteiros disse-lhe que seria bem acolhido, que o sultão veria com gosto e que, se conseguisse dar-lhe a satisfação de ver a princesa restabelecida, podia contar com a sua recompensa conveniente à liberalidade do sultão, seu senhor e amo. Esperai, acrescentou ele, virei ter já convosco. Havia já tempo que não se apresentava médico algum, e o sultão de Caxemir, com grande pesar, tinha quase perdido a esperança de não só tornar a ver a princesa de Bengala no estado de saúde anterior, mas ao mesmo tempo de dar-lhe provas, casando com ela, do excesso do seu amor. Foi isto causa de lhe ordenar ao chefe dos porteiros que lhe trouxesse com toda a brevidade o médico que acabava de anunciar-se. Vestido e disfarçado em médico, foi o príncipe da Pérsia apresentado ao sultão de Caxemir, que, sem perder tempo em discursos supérfluos, depois de lhe ter participado que a princesa de Bengala não suportava a presença do médico sem ter convulsões que faziam aumentar o seu mal, o fez conduzir a um gabinete, onde a podia ver por uma grade sem ser visto dela. Entrou o príncipe Firushas e viu sua amada princesa sentada negligentemente, cantando, com as lágrimas nos olhos, uma canção na qual lamentava a sua desditosa sorte que a privava, talvez para sempre, do objeto que tão ternamente amava. Percebendo que já era dia, cessou Sherazade de falar neste instante. Ah, pobre princesa que tem que fingir-se de louca para não ser obrigada a casar com o sultão de Caxemir. Mas, felizmente, o príncipe Firushas ficou sabendo seu paradeiro e talvez poderá lhe trazer o remédio que tanto necessita e a liberdade que tanto aguarda para viver felizmente com seu grande amor, o príncipe Firushas. Será que isso se realizará? Veremos na continuação dessa história amanhã. Aguardo todos vocês. Alabei.